Trazendo opiniões importantes sobre as notícias, a gente recebe agora ele, Héctor Sanches, que é economista, chefe da Ativa Investimentos, grande profissional que também sempre contribui aqui para a gente. Muito bom dia para você, Héctor, e seja mais uma vez bem-vindo à BMC News. Oi, Paula, bom dia, obrigado pelo convite. A gente que agradece. Bom, Héctor, primeiro ponto, né? Não dá para não começar o nosso assunto falando um pouco mais sobre essa expectativa do mercado para, enfim, a apresentação deste arcabouço fiscal, que tudo indica que será realmente hoje, né? Depois de tantas prorrogações, principalmente para a gente entender até um pouco mais sobre este plano de zerar o déficit, criar um superávit que o governo tem falado. Mais cedo a gente até trouxe aqui a visão do próprio Henrique Meirelles, né? Fazendo críticas que seria difícil, inclusive, chegar nesse déficit, zerar esse déficit já no ano que vem. Mas eu queria entender a sua visão especificamente sobre estes pontos, de onde podem vir as receitas, quais seriam os cortes necessários na sua visão em relação aos gastos, com os dados que nós temos hoje, né? Quais são as suas impressões? Vamos ter condições, sim, de fechar esta conta? Ou você está naquele time que acredita ali ainda, né, mais difícil de ver essa conta ser fechada pelo atual cenário, sem uma reforma tributária ainda? Eu estou no time do mais difícil mesmo, viu, Paula? Na verdade, são duas avaliações distintas, né? O primeiro, pode ser que 2024 seja cumprida a meta. Aliás, não vou nem trabalhar com o zero, vou trabalhar com a meta de déficit de apenas 0,25% do PIB. É difícil? Sim, é muito difícil. Eu tenho extrema reticência em achar que isso ocorrerá, mas eu ainda acho mais difícil que a trajetória seja cumprida. Por quê? O ano que vem, por uma excepcionalidade, vamos supor, acontece alguma coisa, entra uma receita extraordinária e o Brasil consegue os famigerados 150 bilhões para honrar. No caso do déficit ali de 0,25 seria apenas a necessidade de cerca de 130 bi. Arrumou, mas é difícil acreditar que isso será perene. Então, assim, são duas etapas, né? Uma coisa é pagar a fatura deste mês. A outra coisa é que já vai ser difícil. A outra coisa é ter credibilidade para dizer que você vai pagar as próximas faturas também, que você mesmo se autoimpôs. Então, o arcabouço fiscal, ele está sob essa expectativa, essa forte expectativa, exatamente para dar uma noção para os investidores, para o brasileiro em si, né, para o eleitor, de como é que ficarão as contas e de onde sairá essa fonte de recurso, ainda mais de maneira perene, né? Aparentemente, as iniciativas que foram listadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, eles têm uma dificuldade de ser implementadas, né? Seja ali no caso da inclusão do ICMS na incidência de RPJ e CSLL, seja mesmo na tentativa de segurar ou evitar contornos tributários no imposto de renda. São coisas que são fatores, são insumos que outros governos já tinham no seu comando e não conseguiram orquestrar de maneira a ampliar a sua receita. Todo governo quer ampliar a receita para que possa gastar mais. Agora, você pontuou com relação a lugares que as despesas poderiam ser contidas. Eu te listo aqui inúmeras alíneas que as despesas podem ser contidas. Mas o ponto aí é que o governo não fez planos para isso. O governo fez um plano para expandir tais alíneas além da inflação. Então, eu nem considero que nós teremos uma contenção de despesas ou corte de despesa efetivamente. Inclusive ontem, né, naquela fala da ministra do Planejamento, né, Simone Tebet, falando um pouco mais sobre a questão da LDO ali, ela trouxe, acho que um dado que eu também fiquei bastante preocupada em relação quando ela fala do valor ali, a diferença em que falta, principalmente para as despesas ali recorrentes, né, um ponto muito importante. E agora, Héctor, um outro ponto também que eu acho que tem sido muito falado, né, em relação ao arcabouço, é que seria um instrumento que poderia até, inclusive, ajudar a derrubar os juros, né? Bom, acho que essa é uma bandeira
bandeira que o governo tem levantado muito, batido muito em relação aos juros altos, né, do Banco Central, na figura do próprio Roberto Campos Neto, e o arcabouço vem aí, né, como uma solução, vamos dizer assim, para essa derrubada rápida, do que é mais rápida, inclusive, do que o esperado, apesar do próprio Campos Neto já ter falado que não é um movimento mecânico, conforme o próprio governo, né, tem sinalizado. Mas diante dos últimos dados econômicos que a gente tem hoje aqui, né, reais, vamos pegar os dados hoje do Brasil, aliado aí com esse possível, né, com ajuste nas contas públicas, com esta nova regra, você acha que é possível, né, realmente esse corte acontecer ainda neste semestre, chegarmos de repente ao final do ano aí com uma Selic em 12,5, como é projetado pelo próprio Focus, inclusive? Vamos por partes. A primeira resposta é não. A segunda é talvez. Nossa, que belo economista, hein, Paula? Me desculpa. Vamos lá. Primeira pergunta que você fez. Com relação a corte no primeiro semestre. Como a gente vem afirmando, o Banco Central ele opera em defasagem, né? Então, ele vai mexer os juros agora para combater a inflação daqui 15 meses à frente. Então, uma surpresa na inflação corrente, como foi o caso da última inflação, o último índice de inflação, ele precisa gerar um contágio nas expectativas de inflação. O arcabouço fiscal, ele precisa ser crível o suficiente, ele precisa controlar o suficiente para que as expectativas de inflação voltem para a meta. E fora isso, a institucionalidade do executivo precisa ser contida o suficiente para que as expectativas para além do horizonte, ou seja, para além desses 15 meses, convirjam para a meta de inflação. Me parece um cenário um pouco difícil que ocorra, ou seja, não vejo um processo de afrouxamento monetário tão em breve. E tem mais um porém, né? Eu tento explicar isso de maneira simples, mas dificilmente eu consigo. Mas o juro em si, a Selic nominal, ela em si não controla a inflação ou estimula a inflação. Na verdade, é o diferencial da Selic para um juro chamado neutro. Então, o quanto acima a Selic está desse juro nominal neutro, ou o quanto abaixo a Selic está desse juro nominal neutro, que a economia vai ter uma restrição ou um estímulo. A gente está assistindo com o BNDES entrando de maneira sistemática, as estatais voltando a operar, a perspectiva de tal, a gente está assistindo esse juro neutro, que é a parte de baixo hoje, com a Selic a 13,75, se elevar e consumir grau de restrição de política monetária por baixo, sem que haja a queda da Selic. Então, assim, as ações do governo, no sentido de precisamos derrubar a Selic, elas acabam sendo contraproducentes porque o próprio governo está elevando o juro neutro da economia, a referência da economia. Eu tento fazer analogias, as minhas analogias ficam péssimas com peso. Uma pessoa que pesa 100 quilos, ela pode ser considerada gorda, mesmo considerando a altura e tudo mais. Mas se o peso da população total for subindo, for para 90, 95, essa pessoa ela vai deixando de ser considerada gorda ou obesa, ou como quiser falar, só para destacar, eu peso 150 quilos, por isso eu uso o exemplo com quilos, né? Então, assim, voltando à economia, esse juro neutro está subindo, está consumindo grau de restrição, e esse grau de restrição que faz com que a inflação convirja para a meta, e aí você acaba não conseguindo observar o objetivo do Banco Central, do governo, do executivo, de cair a Selic. Porque por próprias ações que ele vem cometendo em seu parafiscal, no BNDES, bancos públicos e outros. Bom, Ettore, sempre muito boa aqui a explicação. Vou voltando com o Alex André, que está junto comigo também, e tem perguntas aqui para o Ettore. Fica à vontade, Alex. Bom dia, Ettore. Prazer falar contigo. Não tem como a gente deixar de falar de China, né? Um crescimento aí que surpreendeu, né, no top line aí com 4,5%. Mas eu queria que você desse uma leitura um pouco mais, uma conjuntura um pouco mais macro, né? Que o pessoal chama ali de um top-down macro. O que de fato o Brasil está dependente de China e quais são os catalisadores desse indicador que saiu aí em relação ao PIB?
os indicadores da China hoje foram excelentes, né? Acabou puxando, como você pontuou anteriormente, o comércio varejista. E aí, a hora que você tem um impulsionamento de um gigante, parceiro gigante, né? As pessoas fazem a abertura de para onde é que foi esse recurso chinês, né? E aí a nossa vizinhança, hoje já tem até no jornal, agora pela manhã, a nossa vizinhança recebeu muito mais recursos dos chineses do que nós mesmos, que temos uma parceria extrema, né? Então, com todos os poréns que são feitas, as declarações e as viagens que o Lula tem feito para fora do país, as escolhas feitas por ele são extremamente positivas, né? Talvez os dizeres não tanto, mas ele foi para os Estados Unidos, foi para a China, são dois países gigantes que estão aí em crescimento, e a própria China surpreendendo para cima, e nessa disputa entre a polaridade, né, entre o China e Estados Unidos, hegemonia de A ou B, a gente acaba vendo que nesse momento há um breve viezinho para os chineses. Então, assim, com todas as críticas, eu quero já pontuar, porque as pessoas avaliam as declarações, antes de tudo, como políticas. Com todas as críticas que estão sendo feitas e reparações que o Lula tem que fazer com relação a essa balança comercial, ter visitado esses dois países foi extremamente positivo para recolocar, ou pelo menos para lembrar que o Brasil, é um grande país de investimento. Agora, o que a gente precisa é fazer a nossa lição de casa, né? Nós precisamos reforçar as nossas instituições, reforçar o que é firmado em contrato será cumprido, né? Reduzir a insegurança jurídica. Então, assim, nós temos muitos investimentos a receber aqui no Brasil, e não só da China ou Estados Unidos, diversos outros países, só que nós estamos aguardando, muita gente está aguardando o reestabelecimento dos compromissos e da institucionalidade, né? Não que outros presidentes não o tenham feito, venham tentando minar, só que essa alternância de poder que faz com que a gente tenha, ora, um tipo de contrato sendo privilegiado, ora outro, é o que gera uma insegurança de investimento na nação. O Ettore, só para abordar aqui, para a gente terminar, você falou muito bem em relação a esses pontos, até entrando no ponto geopolítico, né, da situação, que realmente está ligado à economia como um todo, mas assim, a gente tem esse cenário Brasil que você falou, né, no primeiro bloco ali com a primeira pergunta com a Paula, né, em relação ao arcabouço, né, a gente tem desafios locais aqui dentro de casa, que a gente sabe muito bem o que precisa ser feito, e nem sempre necessariamente vão ser feitos, mas a gente sabe o que precisa ser. E por outro lado, a gente precisa de a gente tem uma grande dependência, né, por ser emergente, né, então a gente tem uma grande dependência não só das economias desenvolvidas, né, a gente tem um desafio nos Estados Unidos, mas, como eu estava comentando de China agora há pouco, mas no mundo como um todo, né, um mundo de juros mais altos, né, de inflação e etc. O quão disso, fazendo um parênteses um pouco da primeira pergunta também, né? O quão disso o Brasil precisa, né, de um crescimento mundial, de um arrefecimento de juros, num cenário mais propício para negócio, para a gente ver realmente um crescimento um pouco ali acima das estimativas do mercado, ou até mesmo surpreendendo na média ali olhando ali no que a gente tem de focos, ou até mesmo perspectivas de economistas. Porque, assim, o grande ponto, tenho muita dúvida dentro de casa, né? Mas a gente sabe também que o mundo inteiro está com desafios, né? Mas o que realmente, você acha que o desafio está mais dentro de casa ou mais fora de casa? Ou seja, precisa organizar, claro que os dois são muito necessários, mas esse trigger, né, na economia, de fato, né, em crescimento econômico, na sua opinião, está mais ligado no externo ou mais ligado no interno, na visão de tanto do investidor estrangeiro ou do investidor local aqui? Vamos lá, eu diria que 90% do trabalho é doméstico, 90%. Mas nós podemos importar algumas coisas positivas, né? A primeira, como você pontuou, no tocante à atividade, um impulsionamento de China, um impulsionamento de grandes parceiros, né? Principalmente aqueles que são consumidores de bens com um pouquinho mais de tecnologia empregada, e por que não falar de commodities, né, que tem muita tecnologia empregada aqui no Brasil. O crescimento ele acaba puxando o Brasil. Só que a balança comercial brasileira ela é apenas cerca de 10% da composição do nosso PIB. E aí, ficar a cargo disso, que
nunca foi interrompido, né? Diga-se de passagem, o PIB dos anos anteriores, ele teve o agro sustentando muito bem, né? Então, mas essa seria, sim, um fator positivo. O outro fator positivo é a gente importar uma desinflação, já contribuiria bastante, principalmente ali em uma linha de bens industriais dentro do IPCA, no qual você tem um componente grande de internacional, seja de componentes internacionais, seja através de chips e outros itens, né, que são montados aqui no Brasil, são importados e trazidos para cá, que tem a influência do câmbio, mas que lá fora, que os Estados Unidos, o Banco Central Europeu estão fazendo uma restrição de juros para tentar amassar essa inflação por lá, para poder conviver com uma inflação mais baixa, e a gente importaria isso. Mas repare, é um jogo sequencial, né? A gente se o globo tiver uma atividade muito forte que acabe gerando um impulsionamento no Brasil, é pouco provável que haverá uma desinflação sistemática por lá. Por quê? Porque você tem mais dinheiro em circulação e os bens são mais consumidos. Ou seja, há um antagonismo, há um trade-off entre o crescimento e a inflação. Aqui no Brasil, especificamente, o nosso Banco Central, dado os efeitos prejudiciais que a inflação causa na população mais pobre, a gente privilegia o combate à inflação, dado o nível de indexação e um monte de outras coisas. Então nós temos um mandato único de regime de metas de inflação. Em outros países o mandato é dual, ou seja, se você tiver uma inflação alta e uma atividade elevada, você vai abrir espaço para que o combate da inflação ocorra e você abaixe a atividade. Então, é um pouquinho mais delicada essa importação. Por isso que eu disse, 90% do trabalho é interno, 90% do trabalho é estabelecer as condições básicas e fundamentais para que o Brasil cresça e consiga combater a inflação. O respeito às instituições é fundamental, né? Cada um tem a sua atribuição. E entender também que o Brasil não é um país que renasce a cada 4 anos é muito relevante. Por quê? Nós vivemos um ciclo de expansão de crédito durante 3 anos. Iniciado ali na pandemia, o crédito foi utilizado como um instrumento contracíclico para combate da pandemia, Pronamp, um monte de outras coisas. Agora, e esse crédito, para quem entende que o crédito é complemento de renda, infelizmente eu vou discordar. O crédito, na minha avaliação, ele é uma antecipação de renda. Quando você não tem um ganho de produtividade, que sua renda cresça mais do que proporcionalmente, você está simplesmente antecipando um crescimento do futuro. E isso é um ciclo. Então, se o governo anterior viveu uma bonança com o crédito, com as injeções de crédito, esse governo atual ele precisa entender que há uma restrição, há um processo de acomodação natural no ciclo, que pode perpetuar até o outro governo, que pode ser acelerado se nós tivermos injeção de produtividade, mas que você inverter o vetor disso na contramão da tendência pode gerar efeitos mais dramáticos logo à frente, e pode ser que não seja nem tão à frente assim. Pode ser que já seja em 2024 ou 2025. Só para você ter uma ideia, Alex, eu tenho 1,2, eu não, o nosso departamento aqui, ele tem 1,2 de perspectiva de crescimento do PIB para esse ano. Pode ser inflado por uma perspectiva melhor da China para 1,3, para 1,4, pode ser que sim. Agora, para o ano que vem, a gente tem 0,9%. E uma parte relevante disso é a conta do crédito chegando, porque está se buscando mecanismos de antecipação do crescimento futuro. E isso serve tanto para as finanças nacionais quanto para as finanças pessoais. O exemplo que eu dou, aliás, se vocês não cortarem minha câmera aqui, eu vou falar eternamente, tá? O exemplo que eu dou nas finanças pessoais eu ganho 100, em um mês eu gasto 150, com 50 de crédito, no mês seguinte eu só vou poder gastar 50, porque a fatura será de 50.
Então, assim, eu antecipei 50% do meu consumo futuro utilizando o mecanismo de crédito. E aí você acaba, e aí para as finanças nacionais é a mesma coisa. Se você está estimulando o mecanismo de crédito a despeito da restrição que o Banco Central está falando, gente, precisamos controlar a inflação, você, diminui a potência de política monetária. 2, você torna o abismo futuro maior. E 3, você exige que o Banco Central acabe tendo que fazer um esforço monetário adicional. Então, repare, além de fazer uma expulsão da iniciativa privada, porque a iniciativa privada, ela capta recursos, né, faz captação de recurso dentro da própria iniciativa, ou até mesmo usando o benchmark de referência do Tesouro, que do Banco Central, que é a taxa básica Selic. Então, assim, você acaba expulsando a iniciativa privada, diminuindo o dinamismo de capital. Repare, olha o tanto de problemas que você gera ao fazer uma política contrária ao ciclo que, infelizmente, e eu digo infelizmente porque ninguém gosta de passar por períodos de recessão, infelizmente o crédito tem que passar. E Héctor, você está dizendo que o Brasil vai ter que entrar em recessão? Não, eu estou dizendo que o Brasil vai ter que crescer menos do que o seu potencial, porque já antecipou o crescimento em outros momentos. É simples assim, gente. E fica tranquilo que você pode falar bastante. Débora está aqui na tela, que já tem outra pergunta, inclusive, para o Héctor. Tenho pergunta, sim, viu, Héctor? E deixa eu trazer aqui o questionamento para você. A gente já falou sobre arcabouço, falamos agora um pouco mais sobre China, reflexo disso no Brasil. Mas eu queria falar um pouquinho especificamente sobre a economia americana. A gente já teve a ata do FONC na semana passada, que trouxe bastante burburinho, a ata do FONC já sinalizando uma recessão. Em contrapartida, tivemos o governo americano, inclusive com a porta-voz ali da Casa Branca, dizendo que o cenário para a Casa Branca não é esse, eles não acreditam nisso, o governo americano não vê recessão aí pela frente, muito pelo contrário, a economia é bastante aquecida. Inclusive, o Biden estaria bastante irritado com essa ata do FONC. Aí, nessa segunda-feira, tivemos falas de Fed Boys, inclusive colocando água no chope nessa farra aí do corte de juros lá nos Estados Unidos. Isso pode, claro, favorecer de qualquer forma o cenário para os mercados emergentes, e incluo, claro, nisso o Brasil. E você acredita realmente numa visão do governo americano que não vê recessão, ou você vai em linha com a ata do FONC? Eu sou um monetarista, Débora, obrigado pela pergunta. Assim, a autoridade monetária, geralmente, os bancos centrais ao redor do globo, com sua autonomia ou não, eles têm atribuições muito bem definidas, e torná-las arbitrárias geraria um efeito contraproducente ao próprio Banco Central. Então, seja o FED, o ECB, o próprio Banco Central brasileiro, todos eles têm uma atribuição que eu diria muito técnica, para que eles consigam, inclusive, defender a postura, defender a situação analisada, a sua avaliação, fugindo um pouquinho ao político, Então, seja o Biden, o Lula, era o Bolsonaro, era o Donald Trump, os políticos, eles tendem a fazer uma avaliação sob a ótica, evidentemente, da política, e muito menos técnica econômica sobre a conjuntura. Não acho que a gente vai ter cortes da Fed Funds Rate tão em breve. A inflação lá nos Estados Unidos não se controla, o mercado de trabalho segue pujante, apesar de a gente ter tido algumas informações marginalmente negativas, há cerca de uma semana lá nos Estados Unidos. O mercado de trabalho lido pelo payroll, ele segue intenso, ele segue com pressão salarial, o desemprego segue muito baixo, surpreendendo para baixo, e a inflação segue persistente. Então, eu imagino que hoje o Fed ele esteja num estágio um pouquinho anterior ao que o Brasil esteve. Deve trazer mais uma elevação da Fed Funds Rate em 25 bips, mas é aquela elevação com interrupção hawk. O que eu quero dizer com isso? O Brasil fez isso, ele fez uma última elevação até 13,75 e falou, olha, a gente nunca mais vai cair desse patamar. Por quê? Na verdade, está tentando afastar da curva cortes precoces, que podem tornar a ação da autoridade contraproducente. Então, eles fazem a interrupção e dizem, vamos ficar aí
por tempo suficientemente prolongado até que haja a convergência das expectativas de inflação para nossa atribuição, para nossa meta. Lá nos Estados Unidos, eles ainda vão ter uma potencial saída, com o desemprego eventualmente avançando e tudo mais, que pode deixar o processo um pouquinho mais maleável. Mas aqui no Brasil não tem jeito. Mas como a gente está falando de Brasil, de Estados Unidos, vamos falar de Estados Unidos. Por enquanto, eu acho que eles vão fazer mais uma elevação de 25 e vão falar, nós vamos permanecer por tempo suficientemente prolongado, afastando cortes precoces da curva, né? A Janet Yellen, como você pontuou, ela trouxe aí uma avaliação que os bancos centrais, os bancos regionais, com aqueles probleminhas de crédito, fizeram uma parte do serviço da autoridade monetária. Entretanto, com uma reorganização, um reequilíbrio do mercado de crédito, eu perguntaria para a Janet Yellen se essa restrição teria sido desfeita e o Banco Central teria que subir mais os juros. Muito provavelmente ela falaria que não. Mas, repare, é uma situação, é uma avaliação dos políticos, geralmente ela tem esse viezinho pró-corte de juros e estímulo da atividade a despeito dos avanços inflacionários, e quando há um avanço inflacionário, culpa-se novamente o Banco Central. Então, eu, por enquanto, não vejo perspectiva de corte de juro, seja no Brasil até abril do ano que vem, esse é o meu cenário, e seja no Fed, que eu espero que ocorra um corte apenas no último trimestre, e não por convergência da inflação, por maleabilidade observada no mercado de trabalho, que vai romper aquele patamar chamado de Nairu a 4%. Então, o 3,5% pode romper esse 4% e gerar preocupações para os americanos. Maravilha! Sempre aí, né, trazendo visões muito importantes aqui para a gente. Fica o convite para voltar em outras oportunidades, Ettori. Muito obrigada. Obrigado, Paula. Obrigado, Débora. Obrigado, Alex. Sempre um prazer estar com vocês por aqui. Forte abraço, até a próxima. Obrigada, até a próxima. Valeu.